tarde a todos e a todas. Eu estou representando aqui hoje o presidente da Academia Mineira de Letras, o Rogério Faria Tavares. Eu sou a diretora-geral da Academia Mineira de Letras. E é uma alegria abrir mais um encontro com a literatura aqui no Ponteio. Esse evento é uma parceria da Academia Mineira de Letras com o Ponteio Lar Shopping. Eu agradeço ao Sternick, agradeço ao Marcelo, da Livraria do Canto, não é isso? Que está ali do lado com todos os livros, todas as obras, quase todas as obras, todas é impossível, do nosso querido Olavo Romano, com quem a Daniela Zupo vai conversar hoje, bater uma prosa, ter uma prosa boa aqui. E, enfim, eu espero que todos tenham uma boa tarde e aproveitem bastante essa conversa. O Olavo Romano é presidente emérito da Academia Mineira de Letras, e é uma honra apresentá-lo. Ele escreve maravilhosamente bem, eu não posso deixar de falar isso, sobre Minas e nós mineiros, né? É isso. Peço, então, um aplauso aos convidados, né? O convidado, a Daniela, e passo a palavra para a Daniela. Obrigada, Inês. Bom, como costuma dizer o nosso querido Olavo Romano, boa tarde, boa vida a todos que estão aqui presentes, a quem nos assiste depois também no YouTube, no canal da Academia Mineira de Letras. Um prazer, mais uma vez, mediar esse encontro, esse novo espaço, esse espaço em comum da literatura, né, criado pela Academia, em parceria com o Ponteio Lar Shopping. Faremos uma festa aqui, né, Olavo, como sempre. Só da gente estar junto já né? Com o pessoal, né, conosco, está garantido. Exatamente. Eu vou começar fazendo A gente sempre faz uma breve apresentação. Olavo Romano é mineiro do Morro do Ferro, distrito de Oliveira. É formado em Direito e foi professor em todos os níveis de ensino, fazendo carreira no serviço público até se aposentar como procurador do Estado. Presidente emérito da Academia Mineira de Letras, iniciou a modernização e abertura da centenária instituição. É autor de mais de 20 livros amplamente adotados. Muitos dos seus textos foram adaptados para os palcos e as telas. No programa Arrumação, participa do quadro Dedo de Prosa, contando causos marcados pela expressividade e riqueza da nossa cultura. É editor sênior da Caravana. É o autor homenageado da Bienal Mineira do livro 2020-2021. Aliás, homenagem, né, Olavo, merecidíssima, e onde você fez recentemente o pré-lançamento do Homem que Veio de Longe, e seu livro mais recente, ao mesmo tempo que você comemorou 40 anos do primeiro livro. Minas, coincidência bonita, né? Eu aproveitei 40 anos, eu levei 40 anos para resolver escrever, que era uma coisa que não saía de dentro de mim. Eu dei umas voltas e tal, mas, então, comecei a escrever aos 40, e o primeiro filho, né, dessa família, que é bem grande, fez 40 anos. Então, eu resolvi comemorar reeditando 6 livros e publicando um novo, que se chama O Homem que Veio de Longe. É você? Pois é, eu não tinha pensado nisso não, né? Mas, assim, no livro é a história de uma pessoa de fora que chega em Morro do Ferro, um fugitivo político, depois da intentona comunista de 1935. Mas, pensando bem, eu sou um homem que veio de longe no tempo. Hoje eu tenho consciência disso, Daniela. Eu pensava que eu escrevia essas coisas porque eu nasci num lugar pequeno, assim, e tal, mas depois eu fui descobrindo que isso era não o lugar, mas o tempo. Por exemplo, quando eu publiquei Casos de Minas... que é o seu primeiro livro, né? Que é o primeiro livro, está fazendo 40 anos, foram vendidos 540 exemplares. É uma coisa assim, eu levei um susto, porque eu nunca tinha feito lançamento, né? Aí, logo depois, um amigo falou, a gente não sabia que tinha tanto capial na cidade grande, né?
Ou seja, a minha geração rural estava se urbanizando, mas mantendo a roça, né, dentro de si, né? onde tinha enterrado o umbigo. Mais duas coisas. Uma, o governador Francelino Pereira, na época, depois de ler o livro, falou: mas esse é igualzinho a Angical, que é a terra dele no Piauí. Quer dizer, com Morro do Ferro e Angical, o que tem que une é só o tempo. E o Cunha de Leiradela, que era um escritor português que andou por aqui, uma figura muito querida, mandou o livro para o pai dele em Portugal, e o pai falou assim: mas ainda se fala assim por lá? Ou por aí? Então, é um pouco isso. Eu estou vindo desse tempo, de uma fala antiga, de um jeito antigo. Quero falar hoje com você sobre, aliás, deixando aqui aberta a palavra, esse projeto, ele também, essa conversa inclui a plateia aqui presente, claro, né? Mas quero falar com você sobre o Brasil Rural, sobre essa trajetória, sobre as voltas aí que o seu caminho deu. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta bem malandra, porque eu sei que ela vai puxar então é boa. É pode boa, ir. ela vai puxar um causo. Todo mundo sabe que o Olavo Romano é um excelente contador de causos, é também dono de uma das gargalhadas mais incríveis que eu conheço. Espero ouvi-la aqui algumas vezes hoje. E eu queria te perguntar, porque eu acho que tem muito a ver com tudo isso, né? Você é um escritor que carrega dentro de você o seu lugar de origem, né? A sua infância. Eu acho que isso todos nós carregamos, mas eu acho que isso em você é muito vibrante ainda. Então, eu queria começar te pedindo para contar uma bela história, que é a sua história, começando pelos seus avós, e por esse lindo encontro e inusitado encontro de um imigrante italiano com uma garota do interior de Minas. Pois é, esse é o meu lado paterno, né? A minha avó, o meu bisavô, Chico Teobaldo, Francisco Teobaldo de Souza, tinha um cunhado solteirão, mais do que solteirão, com 54 anos, que um dia chegou na casa dele e o meu bisavô tinha 4 filhos, 4 filhas. Ele enfileirou as filhas e o tio delas, cunhado dele, falou: eu vim aqui cobrar aquele trato nosso. E o trato era dar uma das meninas em casamento. E as meninas enfileiradas, da mais velha para a mais nova, foram tirando o corpo fora, sobrou para minha avó, Ambrosina, Nhazinha, que tinha 12 anos. E falou com o pai: eu caso para honrar a palavra do Senhor. Com o tio, no caso, né? Com o tio dela, irmão da mãe. Eu caso para honrar a sua palavra. E disse para o tio: olha, eu vou respeitar o senhor como tio, vou zelar do senhor, vou respeitar como tio. Casaram-se. O Guimarães Rosa diz uma hora, foram felizes e infelizes misturadamente. Eles não chegaram a ser felizes. Quando perguntaram: e o enxoval? Ela disse assim: quero tudo preto. Bom, casaram, foram morar numa casa separada e tal, mas um tempo depois, num batizado de uma pessoa que está num retrato aqui, comadre Tibinha, que é prima do meu pai, no batizado da comadre Tibinha, a minha avó, que era tia dela, encontra Aniello Romano, um padre italiano que tinha chegado lá no Arraialzinho, era um homem bonito, jovem e tal, eles se apaixonaram. Falar que apaixonou perdidamente é muito esquisito, mas não foi perdidamente, porque eles se encontraram, né? E tempos depois, chegou um cavaleiro de madrugada, montado num cavalo, com um cavalo arriado, puxado, para buscar a minha avó para viver com o padre. Eu tenho uma testemunha, que era irmão do portador, que falou assim: eles foram de galope
deixando abertas as porteiras todas. E viveram juntos, tiveram 4 filhos. Meu pai não chegou a conhecer o pai dele, porque o padre voltou para a Itália por uma série de problemas, não levou a família como pretendia, ou como prometeu, morreu lá com 50 anos, como padre ainda. É uma casa de 500 anos, é uma coisa monumental, uma coisa assim, onde a família vive desde sempre. Isso de um lado. Do outro lado, o meu bisavô era um homem tido como muito rico, que juntou 100 contos debaixo do colchão, dentro do colchão, para comprar uma fazenda, e meu pai era amigo dele, embora, apesar da diferença de idade, eles se visitavam, etc. Lá, eu vou posar conversar com o seu Olímpio. E meu avô, todo mundo tratava bem meu pai, porque era uma figura boa de conversa, amiga do patriarca, e tinha uma tia da minha mãe, solteirona, que morava com meu avô. Eles tinham a esperança do meu pai casar com ela, mas meu pai estava de olho na minha mãe, que era 12 anos mais nova. E quando eles resolveram casar, a família não aprovou. E um dia eu perguntei ao meu avô, mas por que não aprovaram? Diz assim, eles falavam, que é uma maneira também da pessoa não assumir, eles falam que ele não tinha tronco. Tinha posses. Então, assim, de certa maneira, nós estamos publicando agora um livro da família Romano, escrito por cada um dos irmãos. São 15, né? São 15 irmãos, é um livro de 700 páginas. É interessante, cada um conta a sua visão da história. A sua parte. Os 15 irmãos. Conta a sua memória, porque são 28 anos de diferença entre os extremos. Então, é como se fosse uma escada em que cada um tem um olhar, né? Tem uma memória. Uma parte morou na roça, a outra parte já nasceu na cidade, etc. Cada um tem sua lembrança, tem as lembranças comuns, e que eu acho, de certa maneira, a gente, no fundo, está buscando isso, esse tronco que faltou, né? Eu acho que a gente busca reconstruir ou construir, porque meu pai falava, nós somos uma família nova, nós temos que dar exemplo. A gente nunca soube o que era isso, sempre trabalhou muito apertado, com muito rigor, né? Eu só comecei a rir aos 40 anos. Eu levava a vida extremamente a sério. E, então, assim, o que me salvou foi a alegria, o que me permitiu escrever foi a alegria, mas aos 40 anos já. Mas você começa a escrever aos 40 anos, mas a leitura, isso é um detalhe interessante também na sua trajetória, a leitura começa muito cedo, você aprende a ler muito pequenininho ainda, antes de entrar na escola, nesse pequeno vilarejo onde você nasceu, você praticamente aprendeu a ler sozinho, né? Com 5 anos de idade. Assim, é um lugar que não tinha pré-primário, mas meu pai lia o Diário de Notícias, que era o jornal do Rio. Morro do Ferro é um lugar curioso, porque fica no sul de Minas, no sudoeste de Minas. Não é isso, Págio, mais ou menos, a nossa geografia? Ele de Formiga, é a mesma região. Então, lá em Morro do Ferro, a gente não tinha time do Rio, a gente não lia jornal, aliás, não tinha de Belo Horizonte, era tudo Rio. E meu pai lia o Diário de Notícias. E era interessante porque ele punha a gente para ler. A minha mãe só fez o terceiro, 6 meses na fazenda. E lia e falava com um vocabulário impressionante, porque ela treinou. Então, papai lendo assim, passando o jornal, né, eu ficava de lá lendo aqui o jornal de cabeça para baixo, né? E então comecei ali. Na verdade, eu me alfabetizei na fazenda do meu avô, naquela cartilha que falava Ivo viu a uva, Eva viu o ovo, né? Ninguém lembra disso, porque isso é muito antigo, mas
o meu tio, muito querido, falava assim, eu te salvei das trevas do analfabetismo. E pronto, e comecei a ler. Aí era uma coisa, eu tinha um amigo que falava assim, quando você não tem nada para ler, você lê o selo da sola do sapato, e tem que ser sapato novo, né? E catálogo de telefone, uma coisa que ninguém sabe o que é mais. Né? Mas é interessante, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com você, e você disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Você disse que a leitura, antes da gente ter nas mãos um livro, ou seja, antes do nosso contato com a literatura, do nosso contato com a leitura de um livro, existe uma leitura de mundo. Ah, sim. Todo mundo, quando você se transforma num leitor de livros... Eu já tinha uma leitura, tinha. Que é algo que você faz através da sua obra, né? Resgatar essa leitura de mundo de pessoas que, inclusive, às vezes nem alfabetizadas são, né? Daniela, tem duas coisas aí, assim, ler o mundo foi a primeira experiência. E, assim, a minha primeira leitura é oral, é ouvindo as pessoas, né? Ouvindo e me encantando. As pessoas falaram assim, depois, então-se, né? Que é um português antigo que estava ali vivo ainda na boca das pessoas. Né? Segundo, a ligação com a natureza da pessoa da roça é uma coisa extraordinária, porque tem a ver com a sobrevivência. Você vai plantar, não vai plantar, chove, não chove, etc. Então, por exemplo, todo mundo sabe, diz assim, vai chover, Picumã está caindo. Quem sabe o que é Picumã? Você não vale. Está olhando no Google, não. Não vale. Assim, não vale pesquisar na internet. Ou então, assim, nas cozinhas da roça, tem uma cuiazinha, um coitezinho com sal. Né? Ali pega, vai temperando, e as pessoas olham para o sal e falam assim, o sal está chorando. Né? O sal chora a vida inteira, mas quem é que vê o sal chorar? Então, tem um lado que é o que acontece, outro é ter alguém que vê, que percebe. Tem muita gente que enche a boca com sincronicidade. Né? Isso é sincronicidade. A sincronicidade, para ocorrer sincronicidade, não quero complicar nossa conversa, não, mas não basta que duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. É preciso que elas tenham algum significado para quem observa. Ou seja, se você não tiver o observador, não acontece nada. Não tem leitura, né? O mundo está aí, se não tiver o leitor, é igual você escrever um livro, não tem ninguém que leia. O mundo é um livro maravilhoso. Uma vez me convidaram para contar caso no Bentinho do Sertão, da Inconfidência, e o produtor falou assim, vamos aproveitar agora, que tempo de chuva, o rádio pega longe. Você sabe disso? Porque no tempo de chuva as pessoas dizem assim, eu escutei o trem de ferro, eu escutei a cachoeira, ruídos, barulhos que não se escutam normalmente. Porque o som se transmite em meio úmido, muito mais rapidamente. São coisas maravilhosas, né, que estão aí debaixo do nariz da gente. Né? Então, duas coisas. Então. A primeira é essa, que a leitura do mundo. Ou então tem uma coisa que eu gosto muito, vivo citando, é assim, o pai e o filho capinando o chão seco, e a enxada tinha, aí o filho esperando chuva. Aí o filho falou, pai, vai chover, Sabiá cantou. Aí o pai falou assim, qual o que, meu filho? Sabiá não é Deus? Se ainda fosse macaco, bugio, vá lá. Ou seja, tem uma hierarquia de sinais, de confiabilidade do sinal. Isso é uma coisa. A outra coisa, uma época eu fui fazer um curso no Banco Mundial de programas educacionais, tinha um professor canadense muito interessante. Enquanto todo mundo estava fazendo cálculo de como utilizar melhor aqueles recursos escassos para pôr todo mundo dentro da escola, ou para não deixar ninguém retido,
o fluxo e tal. Ele olhou para mim e falou assim, uma coisa quase confidencial e subversiva. Ele falou assim, você notou que não há analfabeto oral? Olha, isso é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, isso dito de outro modo, é que o samba não aprende no colégio, como já disse Noel, né? Ou as coisas estão no mundo, a gente só tem que aprender. Não é isso? E os meus grandes mestres, primeiros grandes mestres, foram analfabetos. Mas eram grandes contadores de história. Tem um que está aqui nesse livro, ele contava a história do mercador de Veneza e era analfabeto. Então, isso é outra coisa, que isso que você conta aqui, como aconteceu na fazenda do meu avô, aconteceu na Europa, acontece no mundo inteiro, é mais ou menos o mesmo enredo. É o famoso fale da sua aldeia, né? Que você vai estar falando para o mundo inteiro. Né? E eu acho que tem um mistério de coisas que sobrevivem, porque elas contêm algum ensinamento. Eu estava uma vez no Sempre um Papo em Juiz de Fora, e fui contar um caso que eu adoro, é um caso bem comprido, não dá para contar agora, mas é o caso da cueca, do menino que nunca tinha usado cueca, sabe? Eu fui contando e a coisa e tal, e aí um senhor estava muito impaciente assim na plateia, e quando eu acabei de contar, ele falou, esse caso existe na minha província da Espanha há 2000 anos. Há 2000 anos. Então, isso fica aí por algum motivo, porque isso diz alguma coisa para a gente, né? São os mitos da cultura popular, né? São os mitos da cultura. Aliás, você sabe que, por causa disso, eu acabei entrando num grupo de psicólogos que estudava Jung. O professor era uma pessoa fantástica, estudava mitologia, mas era um nordestino que gostava de cordel, de cantor de feira, né? Cego Aderaldo e Zé Pretinho, essa coisa. E falou assim, não tem ninguém aqui que conta o caso do povo daqui. Aí eu fui chamado e entrei para o grupo. E aí você cai noutra coisa, que eu aprendi que em festa de Inhambu o jacu não entra. Mas o jacu que fura essa regra lucra muito. Aprende com o outro, aprende com o diferente, etc. Né? Como eu disse anteriormente, você é um grande contador de casos, a gente já percebeu isso aqui também, mas eu queria saber em que momento, porque a sua relação com a cultura popular, essa pesquisa que você faz, Olavo, que depois foi para os seus livros, quando que, de pesquisador, de garimpeiro dos causos, você se transformou em um contador de causos? Quando se dá essa transição? Pois é, isso foi uma coisa assim, você fala que é acaso, o que é acaso, né? Chegou a hora disso acontecer, né? Eu escrevia... É uma visão bonita do acaso. Não é isso? Chegou a hora de acontecer. Pois é. Eu escrevi... Tem que falar e tem que repetir para a gente botar sentido. Põe sentido. Lá na roça fala assim, põe sentido. Ninguém fala presta atenção. Põe sentido. Quer dizer, cheira, sente, come, degusta, né? Mas um passo antes, por que eu comecei a escrever casos? Eu sempre quis escrever um romance. E ainda quero, talvez até escreva. Mas, assim, eu nunca tinha escrito nada. Falei, como é que uma pessoa que nunca escreveu nada vai começar por um romance? Aí eu pensei, Guimarães Rosa não começou com o Grande Sertão, Garcia Marques não começou com 100 anos de solidão, só para tomar grandes exemplos. Aí eu pensei, eu quero falar sobre Minas Gerais, isso é o ponto. O mineiro fala contando o caso. Aí eu fui tomando a sopa pela beirada.
E escrevi durante um tempo, 6 anos, 7 anos, uma vez por semana. E aí começaram a me chamar. Ah, meu avô lá em Caratinga, meu não sei o que lá em Ouro Preto. Eu ia, viajava, ia atrás, sabe? E foi uma coisa maravilhosa, muito rica. E aí... um dia, a Maria Zélia, que era uma professora, eu trabalhava nessa época na Secretaria de Educação, e a Maria Zélia era uma professora de Ouro Preto, que fez uma pesquisa, estava começando a preocupação com droga, essa coisa toda, e ela fez uma pesquisa e eu fui convidado por uma república para ir lá contar caso. Falou, olha, eu não conto caso, mas como é que você vai recusar um convite desse? Falei, olha aqui, arruma alguém que toque violão, que cante alguma coisa, nós vamos fazer um serão, né? E se tiver uma pinga também, o Bibi gostava de uma pinga, né? E a gente fez um serão, simplesmente isso, sabe, Daniela? Um serão como se... E o negócio foi muito gostoso. E o Mauro Verquema, que era o superintendente do Palácio das Artes, soube que tinha sido muito bom, falou, faz um negócio desse na Juvenal Dias. Falei, Mauro, mas eu não sou contador. Não, mas você faz o que você fez lá, chama seus amigos. Eu chamei alguns amigos meus, que tinham histórias muito boas do interior, e chegou o repórter da Itacolomi, o Leonel da Mata, para fazer uma matéria. E falou assim, olha, eu estou com muito pouco tempo, você abrevia uma coisa aí, eu vou fazer uma matéria rápida e vou sair, você desculpe. Então, eu falei, tá bem. Aí eu fiz um rápido, ele filmou a plateia, assim, rindo, uma hora boa, e ele saiu, mas não foi embora. Ficou lá. Aí ele falei, ô Leonel, deu algum problema? Quer gravar? Eu disse, não, eu queria contar uma história do vô João, posso? Era uma história de uma lista que ele ia à cidade e tinha que fazer a lista das coisas. E a avó dele falava, põe aí, sinhaninha, chinelo havaiana, ponto russo, coalho, e não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim, para, senão não cabe o chapéu que eu tenho que buscar. E tinha mandado reformar o chapéu, não cabia na lista. Eu pensei, gente, coisa engraçada, né? Porque a televisão tem um papel na minha vida, assim, de ter me empurrado para contar caso. Quando a televisão chegou em Morro do Ferro, eu levei um susto. Falei, agora as pessoas não vão mais pôr as cadeiras do lado de fora. E eu fui para lá, passei uma noite numa casa de amigos, anotei uns 40 casos para começar a escrever. Depois a televisão aparece nesse momento que eu estou começando. Contador. Me registrando o meu primeiro momento de contador de casos. E mais depois, eu ganho um quadro de 15 minutos no Arrumação, que é o Prosa Arrumado. Então, acabou que as coisas se misturam, não tem isso, né? Uma coisa reforça a outra e vai. O caos é um gênero literário, não é, Olavo? Ele como a gente definiria assim? Porque eu sempre penso na fábula. Não sei se existe uma associação, porque o caos é sempre uma história fantástica, sei, Daniela, né? Eu me lembro que quando eu pedi ao Vander Piroli, que era um amigo maravilhoso, um escritor magnífico, assim, escreve umas linhas para o meu livro. Ele tinha os seus maus humores, apesar de ser muito afetuoso, porque uma coisa não precisa andar com a outra, né? A pessoa do jeito que é e é afetuoso. Ele falou assim, você está inventando um negócio, isso não existe, não. Esse negócio de caso é só para contar, ninguém escreve livro de caso, não. Aí eu falei, depende, né, Wanda? No Rio Grande do Sul tem os casos do Galpão, é uma literatura maravilhosa só disso. O cordel nada mais é do que isso, por que não? Aí ele escreveu que era
uma literatura gostosa de ler, que não tinha dor de barriga. Mas eu não sei, eu não sei onde é que fica isso, né? Onde é que cabe? Porque, na verdade, eu me tornei presidente da academia, presidente emérito. Você se torna emérito por tempo de casa, né? Mas aí, tocando de orelha, né, Daniela? Eu nunca estudei literatura, não fiz curso de letras, e eu toco de ouvido, né? Eu adoro tocar de ouvido, improvisando, mas eu não sei te dizer. Alguém falar, como é que é isso? Eu respondo como lá na roça, vejo falar, não dou definição. Não ouvi falar, eu vejo falar. Vejo falar, não dou definição. Quer dizer, o cara não põe a mão em cumbuca, né? Você falou anteriormente de Minas, né? Que você sempre quis, isso sempre foi o norte da sua pesquisa. E aí a gente tem aquela citação clássica, que Minas são muitas, né, que dispensa apresentações. E como você enxerga essas através das suas pesquisas, desses lugares, dessas línguas, desses idiomas, que eu sei que você pesquisa há muitas décadas, você enxerga, Olavo, algo que defina uma identidade cultural, uma única identidade cultural, ou são muitas Minas e cada uma é do seu jeito? Daniela, nós estamos falando o tempo todo de tempo, né? De um corte no tempo. Por exemplo, quando eu conheci Sete Lagoas, que eu fui lá a primeira vez, as pessoas falavam Sete Lagoas, Leopoldo e Prudem Moraes. Então, você sabia, pela música, né? Agora... De onde era? Mas isso mudou, né? Mudou muito. Quer dizer, o que eu sei e a coisa pela qual eu dou graças é o fato de eu ter nascido nesse miolinho de Minas, né, Págio? Onde nós nascemos, aquele de Formiga, é uma coisa protegida, ou seja, é uma Minas antiga. É uma Minas antiga, porque Minas, por causa do ouro, ela se urbanizou, ela foi povoada muito cedo. Você vê, por exemplo, o Paraná, o sul do Brasil, é uma coisa muito mais recente. Não tem. Então, nós temos raízes muito, muito antigas, assim, dos primeiros momentos e tal. E esse miolo nosso é um território protegido, ficou protegido. No sentido da memória? Da memória, da pureza dessa herança, sabe? Então, por exemplo, não tem... Você vai ao norte de Minas, as fronteiras de Minas, você tem diferentes falares, né? Mas a gente ficou no miolo. Então, eu muitas vezes me sinto como garimpeiro, que se alegra de achar... Aliás, eu, como presidente da academia, a Inês sabe disso, eu recebi muitas medalhas, muitas condecorações, não por mim, mas pela casa que eu presidi, mas tem uma que é minha, e essa ninguém me tira e me honra muito, é uma condecoração do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que chama a Ordem do Almocafre. Vocês fazem ideia do que seja isso? O almocafre é uma ferramenta de ferro, né? É uma ferramenta que tem um cabo de madeira, é uma espécie de um enxadãozinho torto, para você cavucar no cascalho e procurar diamante e coisas do tipo, né? Ferramenta de garimpeiro mesmo. De garimpeiro. Então, essa ordem me condecora como garimpeiro reconhecido. Legítimo. Reconhecido, né? Me dá muita alegria. Né? Porque o Brasil Profundo está na essência da sua pesquisa, da sua obra. Você acha, porque e você disse também anteriormente que você é uma pessoa que viveu essa transição de um Brasil
rural para um Brasil urbano, mas de uma maneira muito forte, né? De um Brasil predominantemente rural, 70% rural, para um Brasil 70% urbano, que é uma grande transformação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se você acha que é nesse Brasil profundo que o Brasil se aproxima de si mesmo. Daniela, a primeira coisa, eu acho que essencialmente mas eu ando pensando que nós perdemos muito da nossa memória, da nossa ancestralidade. Então, você pergunta um menino assim, o que você sabe da sua avó, da sua bisavó, da história da sua família? Pouca gente sabe alguma coisa, primeiro. Segundo, eu fiquei muito espantado outro dia, porque eu passei, até a Covid me pegar, eu ia à Bienal todo dia, passava um bom tempo lá, no meu stand e tal, e eu fiquei muito impressionado que, ao mesmo tempo que muitas crianças saíam levando sacolas de livro, mas a maioria das que entravam no meu stand me pediam para fazer foto, selfie e tal, mas pouquíssima gente olhou para os livros, sabe? Então, eu não quero preocupar, achar que o mundo está pior, não está não, o mundo acha o seu caminho, né, e tal, mas eu acho que a gente precisava fazer isso um pouco, esse trabalho de recuperação da memória afetiva e da história, sabe? Porque é tudo tão rápido, é tudo tão fugaz, né? O tal do pós-modernismo e tudo mais, que já está tão antigo, o pós-modernismo. Pós-tudo, né? O pós-tudo. Eu não sei, quer dizer, eu não sei o que dizer sobre isso, não. Porque mas é na cultura popular que, pelo menos no Brasil, que a gente construiu um imaginário simbólico muito forte. Exatamente. As nossas grandes cidades, elas não carregam nada muito característico ou peculiar, né? Elas se parecem com outras grandes cidades de outros países. Olha, teve uma vez que eu fiz o circuito dos centros culturais da prefeitura em Belo Horizonte. Eu fui a todos conversar com os meninos. E quando foi para ir no Regina Expósito, Regina Expósito era irmã do Betinho, do Enfio, né? Eu conheci Dona Maria, convivi com ele, ela comentava meus livros e as histórias dela. Então, eu pensei assim, eu vou chegar lá, vou conversar com os meninos, né, sobre isso. Eu cheguei lá e falei assim, vocês sabem por que chama Regina Expósito? Sei. Por quê? Por causa do ônibus. Aí, mas isso é impressionante. Eu conversei com o pessoal da prefeitura. Isso é um aluno da escola, né? Um aluno da escola. Então, eu falei assim, vem cá, quantos de vocês já foram ao Parque Municipal? Nenhum tinha ido. Então, sabe, quer dizer, qual é o universo de cada um, assim, a pobreza que é. E hoje, então, se você põe aí as telinhas de todos os tamanhos e formatos, os grupos, etc., 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 quer dizer, não precisa deixar de reconhecer a importância da internet, porque é óbvia, e se reconhecer não adianta, porque ela veio para ficar. Tem muitos, muitos benefícios, mas eu acho assim, o que faz de alheamento, sabe, de perda de atenção, eu fico pensando na dificuldade que deve ser hoje levar uma criança a ler, a concentrar a atenção mais do que 10 minutos em alguma coisa, sabe? Qual é o jeito de acessá-las? Porque elas estão noutra frequência. Eu acho que estão, não sei. Não sei o que vocês acham. Não sei se eu estou alarmado com isso à toa,
sabe? Mas acho que é um desafio muito grande. Você está falando de memória, né, Olavo? Você está falando, eu acho que também da importância de se resgatar essa memória como algo que significa identidade. Sim, mas né? é claro. E também da potência que isso pode ter. Na arte a gente percebe isso claramente. Quase todos os grandes movimentos musicais, por exemplo, eles bebem nessas fontes, né? Então, quando a gente pensa na Tropicália ou aqui no Clube da Esquina, sempre essa fusão entre algo entre influências outras e aquilo que vem de um imaginário da cultura popular. Sim, o próprio Clube da Esquina faz isso muito bem. Agora, essa potência, ela também se faz ver não só na arte, nos movimentos artísticos, mas na educação, que é um tema tão caro ao Brasil. Quer dizer, aproveitar essa cultura popular como algo a serviço de um outro conceito de educação, né? Você sabe, Daniela, que, por exemplo, eu me aproximei da editora Caravana, no acaso, outra vez, no bendito acaso, me tornei editor sênior, porque você é emérito ou sênior, mas está tudo bem, que eu ainda estou aqui para contar a história, e resolvi bancar meus livros. Eu estou editando agora aqui um novo e reeditando 6. Para quê? Para deixar as coisas aí. Eu tenho um fraterno amigo, que foi uma figura muito importante, que é o Paulo Haddad. Foi secretário, foi ministro, é meu fraterno amigo, meu conterrâneo. A gente se fala com muita frequência, nós temos que deixar nosso legado. Legado é o que você deixa, né? Legar é deixar, doar, etc. Então, eu estou fazendo isso, viu? É o que eu acho que eu posso fazer. Estou botando tudo na rua, vou fazer um movimento grande para fazer chegar na escola. Já combinei com o presidente do sindicato do ensino particular, vou botar isso aí nas grandes livrarias, vou botar na Amazon, em todas as plataformas. Tá? Assim, eu vou fazer a minha parte. Eu acho que isso é o pedaço que me coube nesse latifúndio, sabe? De fazer essa coleta. Ela está aí. Organizar essa pesquisa, organizar né? isso e deixar aí, né? Pelo menos assim, eu fiz a minha parte. Eu faço isso com muita consciência, com muita alegria, entendendo que isso é um papel que eu tenho que fazer, tenho que fechar isso aí. Agora, se eu falar que está nas mãos de Deus, está em mãos boas demais. Não... né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou conduzindo aqui a conversa, mas quero deixar claro que a prosa está aberta, a gente tem um microfone, é só sinalizar que a gente já temos pergunta. Márcio. Só um minutinho que o microfone vai até você. Fora do microfone não há fala. Porque fica gravado para quem nos assiste no YouTube. Meu caro amigo Olavo Romano, Daniela, que iniciativa maravilhosa da Academia Mineira de Letras. O Olavo é bom de conversar com ele, que a gente perde completamente a noção do tempo. Olavo, o Márcio não vale muito o que ele fala, não, que é absolutamente comprometido pela amizade. Então tá, concordo com você, que Márcio. É muito preciosa, aliás. Então tem outra amizade, ela concordou comigo. Não, sim. Olavo, eu tenho uma proposta, um treinamento que eu faço, um curso, para que a pessoa perceba a oratória de um ângulo diferente. Oratória para transformar vidas. E hoje tem muito se falado no autoconhecimento, que vai em contra aquilo que você estava falando, Carl Jung, o nome é arquétipo, né? Inconsciente coletiva. E hoje é muito perigoso o que nós estamos vivendo, porque eles falam muito sociedade líquida. Então eu fico pensando o seguinte, como é que um orador pode ser um orador sem conteúdo? Eu percebo, no primeiro momento, uma preocupação muito grande com a plateia. Aí eu levo o orador a pensar nele mesmo, autoconhecimento. Você falou algo interessante, fosse 40 anos, que você parece assim, que você percebeu uma outra coisa, né? É porque tem uma frase interessante, o mapa não é o território. O território está lá fora, o mapa está aqui dentro. São nossas crenças e valores. Nesse seu momento de 40 anos, você mudou alguma crença? Você percebeu um caminho diferente? Isso que eu gostaria de entender,
Ô, Márcio, aos 40 anos, por acaso, Sei. eu estava fazendo um curso fora, nos Estados Unidos, e me afastei um pouco das coisas, fiz uma reflexão. Lá, eu aprendi uma coisa que era, o professor que conduzia esse trabalho me chamou no canto e falou assim: você é o Jacu em festa de Inhambu. Você é o único generalista num grupo de psicólogos. Se vocês forem trabalhar juntos, você tem um papel muito importante. Você é o único que tem essa visão geral. Só que você se leva muito a sério. Você precisa achar graça das bobagens que você faz, dos erros que você comete, etc. Então, eu me lembro, pessoas que conviveram comigo até então, tinham uma lembrança minha de uma pessoa super séria, super carrancuda, e eu comecei a... Difícil de imaginar, né? Pois é. Mas, assim, é uma coisa muito interessante, que 3 coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Isso, de mudar o olhar para o mundo. Eu tinha esse olhar, mas era introspectivo, era o olhar do menino míope, que só enxerga o que está perto, o detalhe, o miudinho, etc. Então, abri para achar graça nas coisas. A tal ponto que as pessoas me dizem assim: eu acho mais graça da sua risada do que do caso que você conta. Como é que você conta esse caso tanto, já contou tanto? Eu digo assim: olha, se eu parar de achar graça, eu paro de contar na véspera. Porque o que tem graça, Márcio, não é, às vezes é o caso, às vezes é você fazendo uma artimanha de pensar, inventar dentro do caso, recriar, etc. Bom, então uma coisa é a alegria, a outra coisa foi a televisão em Morro do Ferro, a terceira coisa é que eu ia fazer 40 anos. Então, aquele mantra que a vida começa aos 40, e eu pensei, meu Deus do céu, eu sempre quis escrever. Era a única coisa que eu sabia que eu queria. E eu não tinha feito nada ainda. Então, me deu uma urgência, sabe? E foi isso. E foi muito bom, porque aí eu resolvi descobrir que eu enrolava, que eu dizia, eu trabalho muito, eu tenho que olhar meus filhos, eu tenho meus compromissos de pai, de marido, mas eu descobri que eu podia ter meia hora todo dia. Era só. Aí isso é uma coisa muito bonita. Eu comprei uma Olivetti usada, portátil, ela andava na mesa, você tinha que datilografava com a mão, segurava com a outra. E eu fiz datilografia, ASD, FG, espaço, HJKL, C cedilha. Eu fui datilógrafo. E era bom de datilografia. Então, aquilo me estimulou. Mas aí eu peguei e falei, vou começar meia hora por dia. Só falta disciplina, porque vontade tal. Depois do jornal, da televisão, tá. Aí eu sentei com papel na máquina. E assim, o primeiro grande caso, o melhor caso que eu tinha, eu escrevia. Quando eu acabei... Você lembra qual era? Hein? Você lembra qual era? Lembro muito. Mas assim, eu quero saber que tamanho vocês acham que tinha esse primeiro caso maravilhoso. Em termos de página? 2. 2 páginas. 1 página. 10 páginas. 10 páginas. 8 linhas. O meu melhor caso acabou na 8ª linha. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu fiz esse ritual todo, não tem fôlego, né? Aí eu falei, mas amanhã eu volto. Aí fiz 12 linhas. Do mesmo caso? Não, outro caso. Outro caso. Esse caso eu vou contar. É um caso em que eu vivi na roça onde eu morei. Eu morei 1 ano na roça, gente. Foi uma coisa espetacular essa experiência, assim. Então, uns vizinhos... Não, mas desculpa te interromper. Aí você fez 18 linhas, 10 linhas.
8, 12. 8, 12. 12, aí toda noite, meia hora, no final do fim de semana, um pouco mais, foi andando, no final de um ano, eu tinha uma pasta com média de 30 linhas. Aí eu comecei a publicar no Estado de Minas, em março de 81. E comecei a publicar e a coisa andou, né? Agora conta o caos de quando você Não, morou. o caso é o seguinte, amigos da gente lá da roça, a gente morou num lugar que era município de Bom Sucesso, chamava Romeiros. E não por coincidência, Romeiros são os peregrinos de Roma, onde os romanos foram morar, né? E na casa dos vizinhos lá, seu Geraldo Vieira e Dona Matilde, compadres dos meus pais, de tarde, né, antes de fechar a casa e dormir, estavam o Hélio contando, mostrou assim uma casa de João de Barro num pé de jacarandá na frente assim, falou: essa noite eu sonhei com o João de Barro. E você estava sozinho? Não, estava eu e o Timinho. O Timinho, eles são netos de italianos, é o irmão mais novo, que é Setímio, que é o sétimo. Eu e o Timinho. Falou: é? E aí? Falou: aí nós subimos na árvore e fomos ver. E tinha ninho? Tinha. E tinha ovo? Tinha. Quantos ovos? Todo mundo ali, aquela coisa dos adultos, dando atenção às crianças, quantos ovos tinham? Aí ele para assim, dá um branco nele, ele pergunta para o irmão: quantos ovos tinha mesmo, Timinho? Estava no sonho, Eu achava né? essa história, sempre achei essa história muito bonita, né? E tem muita gente que diz assim: a gente faz isso, você quer pôr o outro no seu sonho. O sonho dele é o dele, o seu é o seu, né? Bom, mas então é isso, né? Temos uma pergunta, mais uma aqui para você. Eu vim só prestigiar aqui o nosso confrade, Olavo, né? Obrigado. Bajo, você sabe, eu te falei o quanto era bom te ver de novo. Te agradeço muito. Igualmente. Fico feliz aí pela produção aí, a pleno vapor, né? Obrigado. Mas eu ouvindo suas histórias, a gente sempre lembra das nossas histórias, né? Então, você colocou aí, você tinha a felicidade do seu pai ter jornal para vocês lerem, né? A minha história foi mais um pouquinho interessante, sabe? Porque nós somos de origem muito pobre, e meu pai era assim, trabalhador, sempre honesto demais, mas era muito inteligente, né? Então, nós não era 15, mas somos 10 filhos, então, assim, não é fácil. Mas eu, quando criança, eu lembro muito bem que meu pai, ele fazia compra nas vendas, né, nos armazéns, e vinha tudo embrulhado em jornal. E meu pai pedia para embrulhar coisinha por coisinha no jornal. Para levar muito jornal. Porque era o jornal que ele ia em casa. E meu pai, né? na comunidade, lá do interiorzão, como você está dizendo, nas lagoinhas das formigas, meu pai era o único que dava notícia do mundo para a comunidade. Meu pai é quem contava as histórias. Está acontecendo isso lá no Rio de Janeiro, está acontecendo isso lá em Nova York. O pessoal, né, falava: mas como é que você sabe? Porque eu leio jornal. Que coisa, aí depois, né? meu pai comprou um rádio, né, aquele rádio Philips, antigo. Philips com e PH. ele escutava, então, o Jornal do Brasil todo dia, né? E é isso que eu acho que me inspirou a cuidar das letras, né? A escrever, a ler, a escrever. Então, eu acho que hoje, você falou da meninada que hoje está na tecnologia, eu acho que nós estamos nessa época, né? O aprendizado da meninada é a tecnologia. Mas eu acho que ainda aqueles que leem muito e que escrevem, é muito pelo exemplo. Acho que o exemplo conta muito. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, que tem a felicidade de ter os pais que leem,
eles vão ler mais. Não adianta assim, você querer uma coisa e você não dar exemplo, né? Sim, Aliás, então, tem uma história, ô Paulo, lá em Morro do Ferro, né, esse lugar encantado onde eu nasci, né, é um lugar que hoje tem 2.000 habitantes. É o distrito mais antigo de Oliveira e é o único distrito de Oliveira, porque não cresce, mas tem ensino médio, tem o hino do lugar, o hino da escola, 2 bandas. E, num tempo atrás, o Demóstenes, meu irmão, resolveu fazer uma campanha que era assim, um livro em cada casa. São 400, 500 casas no lugar. Então, 500 livros cumpriria a meta. Foram arrecadados 10.000 livros. Então, foi preciso desalojar o centro de saúde para pôr uma biblioteca. E as pessoas da minha idade têm curso primário, né? Fazia 3 anos na roça e vinham tirar o diploma no arraial. Essa era a expressão que se usava, né? Então, hoje, os netos pegam um livro e dizem, vó, aqui, a senhora vai gostar desse. Vô, olha esse aqui e tal. Então, tem um número grande de leitores, adultos, hoje se chama idosos, vão chamar, agora eu só não falo senhorzinho e senhorinha, né? Nem melhor idade. Olavo, mas Oliveira é a cidade do Márcio Gato, né? Hein? Do Márcio Gato, artista, pintor, escritor. O Márcio Gato é uma pessoa de muito talento, né, em Oliveira. Oliveira tem um pessoal, assim, sempre tem alguém voltado para teatro, para arte. É uma cidade que gera muitos artistas. A gente está chegando a 1 hora de prosa, passou voando, como sabíamos que assim avião seria. É mais confortável. Não, definitivamente não. Olavo, queria que você falasse um pouco dos livros que você trouxe. Você já disse aí anteriormente que você está reeditando a sua obra, que você vai autografar aqui. Marcelo já está a postos, lembrando que tem sessão de autógrafos com Olavo Romano daqui a pouquinho. Queria que você falasse disso e do próximo projeto, claro. Olha aqui, começando pelo pequenininho aqui, que é Café com Prosa. Isso aqui contém 9 casos sortidos, colhidos de vários livros. Isso foi feito pela editora Caravana para ser dado de boas-vindas a quem traz o original para nós. Né? É uma espécie de uma amostra grátis, né? É isso. Uma homenagem também à sua obra. É uma né? homenagem. Eles vivem me homenageando lá, graças a Deus. Bom, o mais antigo é Caso de Minas, está aqui. O está completando 40 anos, né? Quarentão é bom. Ele tem como novidade várias fotos. Se quiserem, eu gostaria que vissem depois, assim, com figuras lá do meu caminho, a começar dos meus mestres analfabetos, né? Então, aqui, Maria Ezequiela, Henrique Mateus, Zé Lagarto. Zé Lagarto trocou a mulher por um trem de ferro. Apaixonou por um trem de ferro, a mulher dele caiu fora. Esse eu não escrevi ainda, não. Esse ainda não virou personagem, não? Hein? Esse não virou personagem, não? Ainda não. Aqui está Um Presente para Sempre. Esse livro já tirou 16 edições, agora fala reimpressão, então 16 edições, mais não sei quantas reimpressões. É um menino, meu sobrinho, que queria ter um passarinho manso que pousasse no ombro dele, ou comesse na mão dele, como o que tinha na casa da tia Mandica. Mas todo passarinho que ele chegava perto fugia dele. Então ele resolveu chocar. E a história ele vai para uma fazenda, ver onde é que é um pombal e tal, e Um Presente para Sempre é o que, buscando isso, ele achou uma coisa mais valiosa. É muito bonito esse livro. Esse livro aqui, Os Mundos daquele Tempo, é um livro que eu chamo Encantado. É um amigo meu, o Herculano Ferreira, que é um artista plástico, foi presidente da Guinhar. Nós estávamos
numa viagem ao Rio São Francisco, nós ficamos 2 semanas embarcados no Benjamin Guimarães, foi uma coisa assim maravilhosa, e ele resolveu contar a história dele na Caixa d'Água, um lugar, um povoadozinho junto a uma caixa d'água onde o trem vinha beber água. Então é uma coisa assim maravilhosa isso aqui também. Ele gravou, eu transcrevi, depois eu misturei a minha história com a dele e ficou uma coisa muito linda, tá? Tem um que não está aqui, que chama A Cidade Submersa. Esse é o único livro em que tem cidade na capa, no título, mas a cidade está submersa. Então, acabou não adiantando muito, né? Ficou só no título. E aqui está... está ali, ó, Cidade Submersa. Esse aqui é o homem que veio de longe, nós já falamos, tanto é a história de um personagem, como é a minha história vindo pelo tempo afora, né? E com o simbolismo de que nesse aqui, esse livro, antes do lançamento aqui no Museu Abílio Barreto, eu fiz um pré-lançamento em Morro do Ferro, eu nunca tinha autografado um livro, lá nunca tinha havido lançamento de livro, então foi uma coisa maravilhosa. E aqui estão fotos do lançamento. Com livros esgotados, né? Esgotou muito rapidamente, né? E aqui, então, eu volto a Morro do Ferro, que se chamava São João Batista. Os velhos batiam no peito e falavam: vocês são de Morro do Ferro, eu sou batistano, tinha orgulho. Então, São João é a festa, durava uma semana. E aqui eu consegui uma foto linda do andor de São João Batista, carregado pelo povo, a igreja enfeitada do outro lado aqui. Então, 40 anos depois, eu volto a Morro do Ferro, na festa de São João. É isso um pouco, né? Olavo Romano, sempre um prazer conversar com você. Obrigada por mais essa conversa. Obrigada a todos pela presença, a quem nos assiste de casa. Agradeço também pela audiência. E agora convido vocês à sessão de autógrafos com o Olavo Romano. Suas considerações finais para a gente. Se quiser olhar sem compromisso, tudo em paz. Daniela, muitíssimo obrigado, querida. Você é uma amiga querida desde anteontem. Né? Desde o Woodstock. Desde essa é a nossa piada interna. Isso é um segredo nosso. A gente é amigo desde o Woodstock. Só que quem veio a pé de Woodstock foi a mãe dela. Aliás, ela está voltando até hoje, eu acho, de Woodstock. É minha Woodstock. amiga. Obrigado, querida. Não podia deixar de...